Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, Cássia e ouvintes e espectadores do Viva Voz. Boa tarde, Vera. Bom, o Mandetta está lá, ele falando coisas até que a gente já sabia, né? Como você notou, ele tem um livro, né? Que é Um Paciente Chamado Brasil, já editado e tal. E agora, então, a novidade hoje acabou sendo o Pazuello, né? Que caiu fora, né? Quer dizer, está tentando cair fora, né? Já praticamente conseguiu cair fora, Sardenberg. A CPI amanheceu com essa notícia de que o general Pazuello, cujo depoimento estava previsto para amanhã, não compareceria pelo fato de, segundo sua alegação, 2 assessores terem testado positivo para a Covid e isso o colocaria numa quarentena. Então, imediatamente se começou a discutir se o seu depoimento viraria um depoimento remoto ou se seria adiado. A insistência dos governadores, dos senadores governistas, em ouvi-lo remotamente foi o que mais me chamou a atenção, Sardenberg. Porque, afinal de contas, né, se o general conviveu com quem teve Covid, tem o risco, mesmo ele já tendo tido Covid, a gente sabe que tudo bem, casos de reinfecção acontecem. O que manda o protocolo é que a pessoa faça uma quarentena de 14 dias, ou se teste, né, nesse intervalo, mas que não aceite fazer outras atividades, ainda que remotamente. E essa insistência dos governistas reforça, a meu ver, a interpretação de que, na verdade, o general já buscava um subterfúgio para não comparecer à CPI desde o fim de semana, Sardenberg. Agora... Pois não, Sardenberg. Não, pode prosseguir. Então, porque os rumores são esses, de que desde o fim de semana ele já vinha conversando com aliados, com advogados, com o presidente, com outros ministros do Palácio, na tentativa de adiar esse depoimento. Ele gostaria de ver, por exemplo, primeiro, o depoimento dos executivos da Pfizer, para evitar que ele fosse pego em alguma contradição. Da mesma maneira, assusta o general Pazuello o provável depoimento, que agora se tornou quase certo, do ex-assessor de comunicação, do ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, que também pode implicá-lo nessa questão da compra das vacinas. Então, ele já vinha tentando adiar esse depoimento. E agora, ao tentar fazê-lo remotamente, jogar para alguns dias lá frente, parece que os governistas querem evitar que o general compareça ao fronte. É um general que foge de ir ao fronte, Sardenberg, e seja massacrado ali pelos senadores na CPI. Que é uma possibilidade muito concreta, né? Bastante concreta, tal qual uma guerra, a possibilidade de que ele enfrente um pelotão ali é muito concreta. Ele, a gente sabe, foi na vigência da gestão dele no Ministério da Saúde que ocorreu a maioria das mortes que o Brasil ostenta, infelizmente, esse troféu de segundo país em maior número de mortes na pandemia de Covid-19, e também foi na gestão dele que algumas decisões muito questionadas foram tomadas, como a adoção do protocolo do kit Covid, o envio de doses maciças de cloroquina para estados e municípios, inclusive para Manaus, já quando se avizinhava a tragédia da falta de insumos, da falta de oxigênio em Manaus, a decisão de não compra das vacinas, principalmente, e por quê e o quanto o Ministério da Saúde teria contribuído para isso. Então, tem muita coisa pela qual ele tem de responder, e o general parece ter feito ali como a gente, que quando tinha dificuldade para uma prova, levava um atestado na escola. Agora, o problema todo, né, Vera, como você nota, é o problema do Pazuello é aquela famosa frase, né, manda quem manda e obedece, né, porque se o que ele fez foi por ordem, então o culpado é o Bolsonaro, né. E é até por isso que os senadores acham que o depoimento dele é tão importante e os oposicionistas e independentes não querem fazer esse depoimento remotamente. Teve uma discussão, inclusive agora há pouco, entre o presidente da CPI, Omar Aziz, e outros senadores, o senador Ciro Nogueira,
e outros governos têm, então por que não ouvi-lo remotamente? E aí o senador Omar Aziz, a meu ver, foi muito hábil, ele não precisou nem se agastar, ele disse, não, se o ministro tem problema de risco de Covid, vamos esperar os 14 dias, é até melhor, algumas coisas já vão ficar mais bem assentadas, ele pode comparecer depois e a gente vai ver exatamente como foi essa questão da Pfizer. Então, eles estão deixando muito patente que o depoimento do general Pazuello é chave para estabelecer essa cadeia de comando a que você se referiu, Sardenberg. O senador Omar Aziz esteve ontem no centro do Roda Viva e ele falou várias vezes em obediência. Quem obedece, obediência, obediência, essa palavra ficou ressonando ali na entrevista dele. Então, essa coisa da cadeia de comando está na estratégia dos senadores oposicionistas e independentes da CPI e, por isso, é tão importante ouvir o general Pazuello no entendimento deles. Quer dizer, eles vão ficar cozinhando o Pazuello, né? Eu acho que acabou sendo pior para ele, Sardenberg, porque ao adiar ele já cria uma indisposição maior para com ele mesmo e cria essa impressão. Nas redes sociais, por exemplo, é bastante desrespeitosa a reação que houve ao adiamento. Ele está sendo chamado por hashtags bastante desairosas ali, e ainda mais para um general da ativa. Muita gente fazendo essa analogia, olha, para um general até que ele foge da batalha muito fácil. Então, se já havia uma confusão entre a imagem das Forças Armadas e o desastre da pandemia, pelo fato de ele ser um general e não um médico e ter ocupado esse posto por tanto tempo, essa fuga da CPI também não ajudou para que fosse desfeita essa associação entre o papel dos militares e o nosso desastre na pandemia. Uma última questão, já estamos indo para o repórter CBN. Se ele não for uma, duas, três vezes, a CPI pode obrigá-lo? Pode sim. Ele não está sendo convidado a depor, ele está sendo convocado. Uma CPI tem poder de polícia, ela é uma comissão de inquérito, portanto, ela investiga em poderes de investigação e ele não pode adiar indefinidamente e nem dizer, não vou, vocês se virem. Não são opções para o general Pazuello, Sardenberg. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, Sardenberg e Cássia, até amanhã. Até amanhã.